Beleza, é o seguinte, mais um vídeo do canal. E deixa eu arrumar meu microfone aqui. Provavelmente vai dar uma barulheira aí, um ASMR de qualidade. E hoje a gente veio trazer aqui um vídeo falando sobre os jogos até o momento que eu assisti dessa quarta rodada da UEFA Champions League. Ontem eu ia fazer um vídeo, só que como eu tive que resolver algumas coisas pessoais, algumas coisas de trabalho, eu acabei não tendo tempo, não tendo como eu trazer nada, então eu preferi deixar para outro dia, no caso hoje, do que fazer algo às pressas, do que fazer algo desleixado e tipo assim, deixar os meus 4 inscritos na mão. Mas ok, os jogos em questão aqui são três. Até o momento eu pretendo assistir o do Barcelona agora, que aliás vai começar daqui a pouco, então vamos tentar ser enxutos aqui, mas ao mesmo tempo bem didáticos, sem muita pressa e passar a visão aqui do que para mim foram esses jogos na minha análise. E o primeiro jogo é Slavia Praga 0, Arsenal 3. Foi aquele jogo protocolar do Arsenal. Esse placar engana um pouco, como eu sempre falo aqui com vocês, às vezes não é porque um jogo terminou de forma aparentemente discrepante que automaticamente ele necessariamente foi daquela forma, porque o Slavia Praga complicou a vida do Arsenal em alguns momentos, foi bastante resistivo, mas novamente a gente está falando de uma disparidade técnica muito forte. O Arteta é um excelente técnico, ele sabe fazer a leitura de como o seu time se porta em campo e faz na maioria das vezes substituições muito boas. O Arsenal ele começou com um time meio alternativo, se a gente for dar uma olhada aqui, não tinha todos os titulares de fato. O Mikel Merino, que vinha sendo reserva, um banco de luxo, né? Jogando no Aneri, jogou o Norgard, jogou o Trossard, o Ricapié, que é bastante, que tipo assim, chegou essa temporada, mas é bastante reserva também, estava jogando. O Saka, se não me engano, que vem de uma lesão, também iniciou como titular. Então não foi um Arsenal que foi com potência total, mas mesmo assim conseguiu um 3-0, um jogo muito bom do Mikel Merino, foram 2 gols dele. É um cara assim que ele não é um atacante, ele não é nem aquele jogador de avançado demais, né, na faixa ali da frente. E mesmo assim, ele é um cara que, se não me engano, tá na faixa aí dos 15, 17, 18, acho que alguma coisa assim, na faixa de mais de 15 gols na temporada, ou seja, é muita coisa, entendeu? Ele é um jogador que incomoda muito, que tem um passe muito bom, que chuta muito bem, que também é um excelentíssimo cabeceador. Então, cara, uma puta contratação do Arsenal. Pô, se eu não me engano, ele veio da Real Sociedad ou do Villarreal. Posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, ele veio da Real Sociedad. Então, para mim, ele foi o melhor jogador do Arsenal na partida. Um Arsenal que estava meio nervoso, alguns erros aqui, acolá, mas no final a qualidade do nível, do time, o time começou a se encontrar ali e o nível do time acabou compensando isso tudo. Então, não foi tipo assim um jogo onde o Arsenal deixou pontos para trás. Se eu não me engano, são 4 jogos, 4 vitórias, não sofreu gols, o que é impressionante mesmo. Times como o Bayern de Munique sofreu gols, Real Madrid sofreu gols, o Liverpool sofreu gol pra caralho, entendeu? Mas tipo assim, times que em teoria são mais fortes e que tem equivalência ali possamos dizer, equivalência na questão da defesa, dos zagueiros aqui, da parte defensiva, já sofreram gols. O Saliba, apesar desse jogo aqui ele não ter feito nada demais, ele ainda é um excelente zagueiro. A dupla de zaga dele, que no caso é o Gabriel Magalhães tem uma nota 75. O Gabriel Magalhães também é um excelentíssimo cabeceador e, se não me engano, se eu não estiver ficando maluco, se eu não estiver criando falsas memórias, ele teve uma puta chance de cabeça nesse jogo e é um excelentíssimo cabeceador. E o Arsenal é aquilo, cara. O Arsenal é aquele time extremamente perigoso, um time rápido, um time extremamente perigoso em bolas aéreas, bola parada, cobrança de falta. O Declan Rice é um puta cobrador de falta. É um cara que, porra, parece que pega e joga a bola com a mão pra dentro da área. É sensacional o nível desse cara. E basicamente foi isso, cara. Novamente, o Slavia Praga, principalmente aqui com o Yusufa Sanya
E o Provode, também tem o Xeri... Eu esqueci o nome do cara, peraí, eu vou achar ele aqui pra vocês. Que foi um cara assim que eu vi que ele, porra, ele... O Chori foi um cara assim que ele foi bem presente no jogo, bem maluco, na realidade, em alguns pontos. Mas ele também foi, tipo assim, no que eu vi, ele tentou fazer o que dava, né? Ele não é um cara hiper habilidoso, ele não é nenhum talento nato, mas é aquele jogador dedicado, é aquele famoso cara que tá ali pra, possamos dizer assim, tentar fazer a diferença na garra, no empenho do que na habilidade em si. E basicamente foi isso, cara. Outro gol que fez foi o Bukayo Saka de pênalti, que aliás um pênalti aí que a galera reclamou um pouco, mas bateu na mão do... Cara, eu não vou lembrar o nome do jogador, mas acho que foi o Chori também. E cara, foi um bom jogo. Dava pro Arsenal ter sofrido menos, dava pro Arsenal ter sido um time um pouco mais agressivo, mas novamente era um jogo contra um rival não tão forte, mas também não era um time bicho morto, e então o que importa é ter vencido e venceu bem, não sofreu gol, manteve esse tabu aí, 4 clean sheet de 8 jogos aí na Champions League, o que é impressionante. A defesa, o sistema defensivo do Arsenal é muito bom. O Raya é um bom goleiro, o Saliba e o Gabriel Magalhães são sensacionais. O Timber também é um cara que não compromete no momento. Então foi aquele jogo protocolar. O placar mente um pouco. Eu acho que tipo, se tivesse sido só 1-0 ou até ver talvez um empate, eu não teria me surpreendido tanto, porque realmente o Slavia Praga fez por onde, principalmente no primeiro tempo e em alguns momentos ali esporádicos do segundo. Mas um 3-0 assim merecido até determinado ponto, e é isso. Mikel Merino joga muito, o Gabriel Magalhães é sensacional e novamente mais uma vitória do Arsenal. O segundo jogo, que no caso foi de ontem, né? Foi o segundo jogo que eu acompanhei, foi o PSG 1, Bayern de Munique 2. Foi um jogo que o Bayern de Munique atropelou de forma sublime o PSG, apesar desse placar mínimo aqui, uma diferença mínima de um gol só. O Bayern de Munique atropelou, o Bayern de Munique fez o que quis no jogo, o PSG simplesmente nervoso, não sabia o que estava fazendo, perdido em campo. Mas obviamente que a gente está falando do primeiro tempo, porque o segundo tempo teve na realidade, no final do primeiro tempo tivemos na realidade, o jogo em si teve um personagem muito forte que foi o Luiz Dias. Cadê o safado? Aqui, o Luiz Dias. O Luiz Dias provavelmente, se não fosse a expulsão que ele teve, que foi um carrinho por trás, assim, que, tipo assim, de primeiro momento você pensa, não foi grande coisa, não foi nada demais, mas, cara, foi imprudente demais, sem necessidade. Já tinha jogador na cobertura, não tinha necessidade dele fazer aquilo, e mesmo assim ele fez, e aí ficamos expulso. E ele complicou demais o que seria um jogo totalmente protocolar, um jogo totalmente administrado pelo Bayern sem maiores problemas. Foi totalmente complicado pela expulsão do Luiz Dias, porque o Bayern não pôde, porque a gente do outro lado tá falando do PSG, o atual campeão da Champions, time que chegou na final do Mundial e tudo mais. E então eles não poderiam se dar ao luxo de manter a mesma intensidade com um jogador a menos e abrir tantos espaços para o PSG. Então o Bayern meio que deu uma retrancada, possamos dizer assim, e até tomou um gol do João Neves, mas tipo assim, cara, ficou ali nas cordas, entendeu? Mas a gente novamente, quando eu falo que ele foi um personagem do jogo, é porque ele fez 2 gols. 2 gols. O cara fez 2 gols, foi expulso e quase mesmo complica demais a vida do Bayern, que em teoria estava com o jogo na mão. É um jogo totalmente dominado. O Bayern, se você for pegar os melhores momentos, tirando uma coisinha ou outra, um lancinho ou outro, um lampejo ou outro do PSG, o jogo foi totalmente dominado pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique não deu chance, o Bayern de Munique não deu espaço
para que o PSG pudesse fazer alguma coisa. Mas novamente no segundo tempo aí já foi outro esquema, tá ligado? Aí o segundo tempo já foi outro esquema. Você vê bastante a diferença disso aqui, que a gente não vê tanta diferença, principalmente aqui no primeiro tempo. Aqui no primeiro tempo, olha pra você. Grande chance, 5 do Bayern e uma do PSG. 7 finalizações do PSG, ou 6 finalizações do PSG e 7 do Bayern. Defesa do goleiro, 2 do PSG e apenas uma do Bayern. Faltas, 7 do Bayern e 3 do PSG. Passes trocados, o PSG deu um pouco a mais. E cartão vermelho foi o do Luiz Dias. Mas você vê até certo... Tipo assim, os números mentem um pouco porque o jogo não foi tão equilibrado assim. Principalmente quando você olha assim nessas grandes chances. Nas grandes chances o Bayern de Munique foi superior de uma forma assim sensacional, entendeu? E então, quando a gente vai pro segundo tempo, aí a gente já basicamente muda muito a coisa, entendeu? Porque no segundo tempo o PSG ficou com quase 90% de posse de bola. Foram duas grandes chances, poucas até. Foram 19 finalizações contra apenas duas. E foram 7 defesas do Neuer. O Neuer jogou muito nesse segundo tempo, muito. O que o Neuer não fez no primeiro tempo, porque não foi exigido, de certa forma, ele jogou no segundo, cara. E, tipo assim, 7 escanteios pro PSG. Ou seja, a gente vê a diferença brutal do que foi. Até nos números que não são tão verdadeiros, especialmente do primeiro tempo, que o Bayern de Munique amassou absurdamente o PSG. Mas você vê a diferença, cara. Esse jogo aqui, se a gente for levar em consideração só o primeiro tempo, vitória extremamente merecida do Bayern. Mas se a gente for levar em consideração o segundo tempo, o que o PSG produziu, principalmente após a expulsão do Luiz Dias, talvez aí sim a gente poderia ter um placar mais justo, um 2-2 e por aí vai, mas não foi o que aconteceu. Pra mim, merecida a vitória do Bayern. O Luiz Dias fez 2 gols, mas quase botou o Bayern numa fria, porque, tipo assim, se o PSG, principalmente porque o PSG acaba perdendo no primeiro tempo, o Dembélé, no meu ponto de vista, se o Dembélé permanece no jogo e joga um pouquinho só do que ele sabe jogar, com um a menos, com o Bayern com um a menos, eu não sei se esse jogo teria terminado com vitória pro Bayern. Então, é aquele esquema, né, cara, de herói a vilão, pra você ir de herói a vilão é muito rápido, entendeu? Ainda mais se você não tiver cuidado. E o jogo de hoje foi um jogo que simplesmente decepcionante, principalmente pro lado do Chelsea, que foi um Karabag 2, Chelsea 2, onde o Karabag, principalmente no primeiro tempo, o Karabag jogou muita bola mesmo. O Karabag já vem demonstrando nessa Champions que é um time que não é um time retranqueiro, não é um time que veio só para segurar jogo, é um time que veio para propor jogo, é um time que veio para jogar bola, entendeu? Só que o Chelsea veio muito displicente, o Chelsea basicamente parecia dormir no ponto muitas vezes. O sistema defensivo do Chelsea, o Rato, meu Deus do céu, cara, o Rato, eu não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dele, mas o Rato simplesmente foi terrível nesse jogo, terrível. Ele faz um pênalti assim, pô, com a mãozona abertaça. Ele erra no primeiro gol, que é o gol de empate do Karabakh. Meu Deus do céu, cara. O Adarabioyo, ele até tentou de alguma forma complicar a vida do Chelsea, mas por ele ser um pouquinho melhor ali, ele conseguiu compensar um pouco, entendeu? Mas também foi outro jogador assim que, Jesus amado, o Tyreek George, meu Deus, cara, o Tyreek George não deu um bom passe, não deu um chute assim que realmente levasse perigo de fato e que ajudasse o Chelsea de alguma forma no jogo. Não é à toa que ele foi substituído logo no início do segundo tempo, ele saiu, né, por Ed Delap. E o Chelsea até conseguiu fazer algo no segundo tempo devido a esses 3 indivíduos aqui. Cadê o... Eu não sei no lugar de quem. Não, boa noite não. Caramba, deixa eu ver. O dela. Quer ver?
o Garnacho. O Garnacho, cara, esses três senhores aqui, eles basicamente ditaram o jogo pro Chelsea, entendeu? O Garnacho pelo gol do empate, mas ele jogou muito bem. O pouco que ele jogou, acho que ele jogou ali umas meia hora, que é muito de certa forma, mas vocês me entenderam, ele entrou no segundo tempo. O Estevão basicamente foi o melhor jogador para mim do Chelsea. Ele é aquele cara que tentava fazer o desafogo. Ele é aquele cara que ele foi o autor do primeiro gol, aliás, um belo gol. E ele é o cara que tentava algo de diferente. É o cara que da jogada moleque, daquela jogada de tentar desafogar o time, de tentar tirar o time do sufoco. E o Delap conseguiu ser ele entrou no ele conseguiu acertar passes, ele conseguiu ser um jogador mais contundente, ele não perdia a bola, ele não errava passes bobos, igual o Tariq George errou no primeiro tempo. Então, tipo assim, apesar dessa nota baixa, entre aspas, dele aqui no SofaScore, ele jogou muito bem. Ele é aquele jogador que deu mais potência ao Chelsea, que não deixou o Chelsea tão na mão. Mas, novamente, o Chelsea me perder 2 pontos contra todo respeito ao Qarabağ é muito forte, porque o Chelsea agora o Chelsea agora vai vir de possamos dizer, vai vir de uma série de jogos muito mais fortes. Se não me engano, pega Napoli, pega Barcelona, ou seja, é muito difícil, entendeu? É um time que está em 10º lugar, não está entre os 8, o que é preocupante, de certa forma. Obviamente que vai se classificar aqui até o 24º, mas o 24º até o 24º aqui, do 9º até o 24º vão para o playoff. Então, playoff não é garantia, entendeu? Às vezes você joga um playoff e se lasca absurdamente, ou pode pegar, sei lá, um Bayern de Munique, pode pegar um PSG nas oitavas de final, pode pegar um Arsenal que tá jogando muito, entendeu? Então, cara, o Chelsea tem que acordar, entendeu? Apesar de ser um time extremamente jovem, apesar de ser um time em desenvolvimento ainda, eu entendo essas partes, mas não dá pra ser assim, entendeu? Se eles querem ter alguma chance de chegar longe, de serem campeões, ou até de chegar mais longe possível nessa Champions, eles têm que passar a priorizar mais essa competição. O Chelsea parecia um time morto, parecia um time com zero vontade de jogar, entendeu? Principalmente no primeiro tempo. Depois que eles fizeram um gol, o Qarabağ simplesmente comeu o Chelsea, entendeu? O Qarabağ fez o que quis. E, cara, não é esse tipo de postura que vá fazer o Chelsea vencer algo, ou o Chelsea se classificar sem se complicar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, Chelsea. Ou vai ou racha. E, novamente, é um time muito jovem, é um time em desenvolvimento, mas não dá pra perder pontos contra o Qarabağ. Não dá, não dá. Ah, mas foi no Azerbaijão. Não dá, gente. Não tem como. Então, é isso. Foi um time displicente, um time que não jogou acho que nem 30% do que os seus jogadores deveriam ter jogado. Novamente, os caras que realmente, de fato, fizeram a partida de alguma forma engrenar, o João Pedro também até que jogou bem, não jogou mal. Mas os caras que fizeram o Chelsea jogar de alguma forma foram o João Pedro, o Estevão, o Dela, que entrou no segundo tempo, o Garnacho, que faz o gol, mas joga muito bem também. Cara, o Tariq George mal demais, o Aldarabioui muito ruim, não consigo gostar dele. O Rato simplesmente comprometendo pra um absurdo. O Gittens, tipo assim, foda-se, o Gittens foi aquele jogador, foda-se no jogo, entendi, tipo assim, não fez nada demais, não deu um passe bom, não deu um chute no gol e coisa do tipo. Então é isso, cara, se eles quiserem de fato almejar algo mais forte nessa temporada, eles vão ter que de alguma forma evoluir daí, entendeu? Porque é um time com investimento muito grande, é um time caro e é um time com bons jogadores. Então, vamos ver para onde que vai isso tudo. Mas basicamente é isso. Queria agradecer a todo mundo. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo só do Barcelona, porque como eu sou um cara que acompanha mais o Barcelona que se dá idade, então eu quero fazer algo ali mais só pra ele, entendeu? Então eu agradeço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. É esse o vídeo. E agradeço demais a vocês, aos meus 4 inscritos. Espero que chegue a 10, a 20, a 30, a 100, 200 mil. E quem sabe aí, quem puder ajudar, quem puder contribuir aí
a galera com esse nosso projetinho aí. Eu agradeço muito. Então, sem mais enrolação, valeu, falou e talvez os veja mais tarde. É nóis.